Então, olha só, pessoal, os exercícios. Número 1. Nos exercícios abaixo, observe com atenção os verbos destacados de cada frase e classifique-os em verbos transitivos, verbos intransitivos e verbo de ligação. Vamos relembrar. Verbos transitivos. Essas informações que eu coloquei entre parênteses aqui, elas são importantes para fazer o exercício. Tanto o exercício 1, quanto o 2, quanto o 3, tá bom? Então, os verbos transitivos. Lembrem-se de que são os verbos que necessitam de um complemento verbal, tá, gente? Lembrem-se sempre disso. Verbos transitivos são aqueles verbos que necessitam de um complemento verbal para terem o seu sentido completo, matéria já estudada. Verbos intransitivos. Lembrem-se de que são os verbos que não necessitam de um complemento verbal, ou seja, eles já possuem o seu sentido completo. Se eles já têm o seu sentido completo, eu não preciso de complemento. Então, não necessitam de um complemento verbal para terem seu sentido completo. Matéria já estudada. E os verbos de ligação, que é a matéria de hoje, né? Neste caso, os verbos são de estado. Ser, estar, parecer, permanecer, andar, ficar e continuar. E fazem uma ligação, prestem bem atenção nessa palavra, ligação entre o sujeito e a sua característica. Portanto, após o verbo de ligação, teremos um adjetivo que caracteriza, ou seja, qualifica o sujeito, tratando-se do predicativo do sujeito. Então, olha aqui, na matéria do outro vídeo, né, eu relembrei com vocês os verbos transitivos, que são os que precisam de complemento. Quais são os verbos transitivos? Verbo transitivo direto e o seu complemento verbal, objeto direto. Verbo transitivo indireto e o seu complemento verbal, objeto indireto. Aqui, nesse exercício, vocês não vão precisar dizer se são verbos transitivo direto, verbo transitivo indireto, não é isso. Eu só quero saber se eles são verbos transitivos. Ah, professora, mas como que nós vamos fazer isso? Uai, vocês vão ter que perceber se aquilo que vem após esses verbos, se for tirado, vai fazer falta. Por quê? Porque o verbo precisa de outras palavras que vêm depois dele para que ele tenha o seu sentido completo. Se caso este verbo não precisar de outras palavras, porque ele mesmo já tem o seu sentido completo, não precisa de mais nada para passar a mensagem e esta mensagem ser completa, então ele é um verbo que intransitivo. Portanto, este verbo intransitivo não tem complemento verbal. E quais são os complementos verbais mesmo? Objeto direto e objeto indireto, tá? Lembrando que, se de repente tiver um verbo intransitivo, mas tiver alguma palavra depois dele, essa palavra não se trata de um complemento. Ela pode ser tirada porque vai ser uma circunstância de lugar, de tempo, de modo, de quantidade e assim por diante, de negação, afirmação e vai embora, né? Então, nesses verbos intransitivos, se eu disser assim, Ana fala muito. A palavra muito é uma circunstância de intensidade, eu posso tirar. E simplesmente fica, Ana fala. Fala já dá para entender o sentido total da frase, a mensagem que a frase quis nos passar. Então, a palavra muito não faz tanta diferença desse jeito. Pode ser tirada. Então, a palavra fala, nesse caso, é um verbo intransitivo. Tá? Então, olha só. Aqui vocês têm do exercício A ao N, certo?
O que está sublinhado e em negrito são os verbos. Aí vocês vão ter que analisar se esses verbos são verbos transitivos, intransitivos ou verbos de ligação. Professora, como eu vou saber que é um verbo de ligação? Quando depois dele vier uma palavra que indica uma característica, ou que é a mesma coisa que qualidade do sujeito. E característica ou qualidade do sujeito nada mais é do que o predicativo, olha aqui na tela, ó, predicativo do sujeito, certo? Então, o exemplo A, os olhos da criança estavam roxos. Verbo estavam. Qual que é o sujeito da oração? Os olhos da criança. Estavam é o verbo estar. O verbo estar, se você for ver na matéria lá em cima, que está no outro vídeo, na verdade, é um verbo de ligação. Mas como que eu vou também entender isso? A palavra roxos é uma cor. Está o quê? Oh, meu Deus. Está o quê? Me dando uma qualidade, uma característica dos olhos da criança. Então, a palavra roxos é o predicativo do sujeito. Então, se roxos é o predicativo do sujeito porque caracteriza o sujeito, o verbo estavam é um verbo de ligação. Certo, gente? É essa a análise que vocês têm que fazer. Se eu pegar, por exemplo, deixa eu ver aqui. O verbo lembrava. Não, vou pegar aqui, quer ver? Recebi a notícia como verídica. Verbo recebi. O verbo recebi, se vocês conseguirem lembrar de cor quais são os verbos de ligação, de cara vocês já percebem que recebi não é um verbo de ligação, e sim um verbo de ação. Mas aí eu quero saber, se é um verbo de ação, então ele não pode ser verbo de ligação. Então, se ele é um verbo de ação, ele vai ser o quê? Ou transitivo ou verbo intransitivo. Tá, para ser um verbo transitivo, eu tenho que saber se ele tem um complemento verbal após ele. Quem recebe, recebe alguma coisa o quê? Recebi o quê? A notícia. A notícia é o complemento verbal. É o complemento do verbo recebi. Se eu tirar a palavra, esse termo, a notícia, e ficar assim, recebi como verídica, fica incompleto. Então, vocês podem perceber que o verbo recebi, obrigatoriamente, necessita de um complemento verbal. Qual é esse complemento verbal? Qual que é esse complemento verbal? A notícia, certo? Se ele tem um complemento verbal, então ele vai ser que tipo de verbo? Verbo transitivo. Tudo bem? Certo, gente? É essa análise que vocês têm que fazer. E quando o verbo não precisar de complemento verbal, ele será um verbo intransitivo. Por exemplo, se eu falar aqui, deixa eu pegar... verbo intransitivo vai ter pouco, então eu não vou falar sobre ele. Vocês vão ter que saber por conta achar esse verbo, tá bom? Para vocês analisarem e classificar, tá bom? Prestem bem atenção com relação ao verbo andar. Veja bem aquilo que eu expliquei sobre o verbo andar aqui em cima, que está no vídeo passado, tá? Que é esse quadro de observação aqui. Porque andar pode ter dois sentidos, preste atenção nisso, vejam aquele quadro lá em cima. E também o verbo virar, ele vai ter três
classificações aqui. Eu quero saber qual oração em que o verbo virar é ação, sendo um verbo transitivo, quando que o verbo virar será um verbo intransitivo e quando o verbo virar será um verbo de ligação, tá bom? Prestem muita atenção nisso, tá, gente? Sobre o que eu expliquei lá em cima sobre o verbo virar. Agora, o exercício 2 e o exercício 3, vocês têm que voltar no exercício 1. Então, exercício 2. No exercício anterior, retire o complemento verbal das orações em que os verbos são transitivos. Então, encontrou um verbo transitivo, que foi o exemplo que eu fiz a letra D, recebi a notícia como verídica. O recebi é um verbo transitivo. Qual é o complemento dele? A notícia. Então, o que vocês vão ter que fazer aqui? Vocês vão simplesmente, colocar como resposta. Por exemplo, como vocês podem pôr como resposta? Vocês podem pôr como resposta assim. Alternativa, a oração D, A oração D. Qual que é o complemento verbal dela? A notícia. Opa! Peraí, tira o V aqui. Certo, gente? Então, aí vocês vão pegar e fazer a outra oração. Vão encontrar aqui no exercício 1 qual é o complemento verbal de outra oração. Certo? É isso que vocês têm que fazer aqui, tá? Bom, entenderam o exercício 2? Vocês vão encontrar as orações em que os verbos são transitivos e retirar o complemento verbal dessas orações, tá bom? E coloca aqui no exercício 2. No exercício 3, ainda com relação ao exercício 1, retire o predicativo do sujeito das orações que possuem o verbo de ligação. Então, eu mostrei para vocês aqui a letra A. Estavam é verbo de ligação. Qual que é o predicativo do sujeito? Roxos. Então, como vocês vão responder aqui? Vocês vão fazer assim, ó. Perceberam? Aqui vocês vão colocar a resposta, tá? Vocês vão pôr a resposta. Tá? Qual que é o predicativo do sujeito da oração da letra A? Roxos. Por quê? Porque o verbo de ligação é o verbo estavam. Tudo bem? Predicativo do sujeito nada mais é do que qualidade do sujeito, tá, gente? A qualidade ou a característica do sujeito. Exercício 4. Analise os pares de orações e assinale-o com um X as que apresentam o verbo de ligação. Então, eu tenho aqui os pares, Maria anda depressa, ando meio tristonho nos últimos dias. Percebam que os dois verbos são iguais, mas um vai ser um verbo de ligação e o outro vai ser um verbo de ação. Eu quero saber qual é o verbo de ligação. Aí você vai marcar um X. Como você vai saber? Se depois dele tiver uma palavra que indica a característica do sujeito, ou seja, que seja o predicativo do sujeito. Letra B. A professora virou uma fera ao presenciar tal ato. A cadeira virou de tão pesada que estava. Eu tenho os dois verbos iguais. Qual desses dois em que o verbo virou tem é um verbo de ligação? Aqui, nessa primeira frase ou nessa segunda? Tá? Eu já expliquei sobre o verbo virar no vídeo passado. Na C, ele caiu
Numa profunda tristeza ao saber da notícia, a plateia caiu da arquibancada que não oferecia nenhuma segurança. Eu tenho 2 verbos iguais, caiu. Mas qual das duas... gente, aqui é a letra C, tá bom? Até eu arrumar, ó. Aqui, peraí, pessoal. Aqui é a letra C. Então, eu quero saber, na C, qual desses 2 pares o verbo caiu é um verbo de ligação, tá? Outra dica com relação a para saber qual é o verbo de ligação, é você substituir esse verbo pelos outros verbos de ligação que o sentido é o mesmo. Estar, permanecer, andar, ficar, continuar, transformar e assim por diante. E também, se depois dele tiver uma palavra que indica característica do sujeito, que é o predicativo do sujeito. Aí vocês vão marcar um X, ou nessa ou nessa. 5. Leia as frases a seguir e observe os verbos destacados, que são os que estão sublinhados, tá? E classifique-os em VS para verbo significativo, que são os verbos que indicam ação, e VL para o verbo de ligação. Apesar do barulho lá fora, a professora continuou a leitura do conto. O verbo continuou é um verbo significativo, que é um verbo de ação, ou é um verbo de ligação, que indica verbo de estado? Como vocês vão saber quais são os verbos de ligação mesmo? Vocês têm lá no outro vídeo quais são os verbos de ligação. E quando depois deles, do verbo de ligação, vier uma palavra que indica qualidade ou característica do sujeito, tá? O rapazinho continua doente. A torcida permanece otimista com o time, apesar das derrotas. A torcida aplaudiu o time vencedor. A escola oferece vagas a novos alunos. Nesta última semana, meu amigo andou sumido. Então, aqui, esses verbos que estão sublinhados, vocês vão analisar se são verbos significativos, que é a mesma coisa que verbos de ação, ou se eles são verbos de ligação. E põe entre parênteses aqui, VS ou VL. Nos exercícios 6, 7 e 8, assinale a única alternativa em que o verbo não é de ligação. Se ele não é de ligação, ele vai ser de ação ou um fenômeno da natureza. Então, no exercício 6, vocês têm 4 frases, é para assinalar apenas uma. E essa que vocês têm que assinalar, o verbo não pode ser de ligação, tá? Na 7, a mesma coisa, assinalar a frase em que o verbo não é de ligação. E no exercício 8, a mesma coisa, assinalar a frase em que o verbo não é de ligação. Vocês vão ter que saber analisar, achar o verbo, tá? 9. Sublinhe o predicativo do sujeito das frases abaixo. Bom, todos os verbos são verbos de ligação, tá? O verbo está, o verbo anda, são, pareciam, permanecerá, continuará e está, são verbos de ligação. Significa que tem predicativo do sujeito. Vocês vão ter que sublinhar esses predicativos do sujeito. O que é predicativo do sujeito mesmo? São as palavras que indicam a característica do sujeito. 10. Todas as frases abaixo apresentam um predicativo do sujeito. Assinale a frase que não apresenta. Então, A, B, C, D. São 4 frases, tá? Nós temos aqui 3 frases que têm predicativo do sujeito, mas apenas uma frase não
tem predicativo do sujeito. Aí vocês vão ter que marcar um X na frase que não tem predicativo do sujeito, certo? Se tem predicativo do sujeito é porque o verbo ele é de ligação. Aí vocês têm que saber quais são os verbos de ligação e também saber que se tem predicativo do sujeito é porque esse predicativo do sujeito nada mais é do que a característica do sujeito. É uma palavra que caracteriza o sujeito, que dá uma qualidade para o sujeito, tá? E a frase que não tem predicativo do sujeito é porque não tem verbo de ligação, tá bom? O verbo será de ação, tudo bem? Certo? 11. Os garotos estavam ansiosos à espera do grande herói. Nesta frase, a palavra destacada é... Qual é a palavra destacada? É a palavra ansiosos. Como ela é classificada? Sujeito, predicativo do sujeito, predicado ou objeto direto? É para vocês assinalarem a alternativa correta. Tudo bem? Então, olha lá, pessoal, esses são os exercícios desta semana. Façam com atenção, certo? E para aqueles que não forem nas aulas presenciais, eu estarei explicando a matéria e os exercícios em classe, tá bom? E aí a gente vai se falando e qualquer dúvida vocês podem me procurar. Um beijo grande para todos vocês e uma ótima semana.